de criança, de instituições cristãs, Pai, em nome de Jesus, e também aqui esta casa, Pai, nós consagramos esta oferta em nome de Jesus, amém, amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Abra comigo o Evangelho segundo Mateus 22, 14. O Evangelho de Mateus 22, 14. Nós vamos continuar nossa série de ministrações acerca do chamado de Deus. O título da mensagem é O Chamado. Nós vamos procurar responder, algumas perguntas relacionadas a isso, que eu e você precisamos fazer para nós mesmos, Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Qual é o propósito específico de Deus para você? Nós temos aprendido aqui desse púlpito que Deus tem um eterno propósito, o EPD. O eterno propósito de Deus, que é como se fosse uma espécie de propósito geral a todos os crentes, é ter uma grande família, de muitos filhos semelhantes a Jesus. Amém? Quem quer ser parecido com Jesus aí, levanta a mão. Aleluia! A palavra cristão significa isso, pequenos cristos. Pessoas que a cada dia, pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo, não na sua força, não na sua capacidade, mas no poder derramado de Deus na nossa vida, e na nossa entrega, na medida em que nós vamos nos entregando, decidindo viver uma vida alinhada com o céu, com a palavra de Deus, Deus com a sua graça e com o seu amor, nos faz cada dia mais parecidos com Jesus de Nazaré, na medida em que o Espírito Santo vai trabalhando dentro dos nossos corações. Amém? Mas além disso, amados, cada pessoa aqui tem um chamado específico de Deus. Será que você sabe qual é o teu chamado? Mais do que isso, será que Deus já falou, já comunicou ao teu coração o porquê que você nasceu? Uma das grandes perguntas da humanidade. O que é o homem? O porquê que eu nasci? Qual é o propósito da minha vida? E muitos daqueles que não entendem isso, às vezes fica igual baratas tontas, para lá e para cá, correndo atrás do vento, através das futilidades que essa vida oferece, tentando buscar um significado para a sua vida. Meu irmão, se você quer realmente ter uma vida relevante, uma vida com significado, uma vida importante, uma vida feliz, uma vida a caminho da verdadeira felicidade, não existe lugar melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Amém? No centro do chamado de Deus, viver uma vida cheia do Espírito Santo e fluindo naquilo que Deus projetou você para ser. É isso que é chamado. Então, chamado geral de todos os homens, o eterno propósito de Deus. Vamos falar junto? Fala assim: o eterno propósito de Deus é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Mas fale comigo, Deus tem um chamado específico, uma vocação, um propósito específico para a minha vida. E pela graça de Deus e na direção do Espírito Santo, eu quero viver o meu chamado, a minha vocação. Amém, queridos? Qual é a sua vocação? Qual é o seu chamado? É sobre isso que nós vamos falar, baseados em Mateus 22, 14. A Bíblia diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E a pergunta que nós fazemos é: quem são os escolhidos de Deus? Aqui se refere tanto à salvação, porque Deus chama todos os homens ao arrependimento, a viver uma vida de quebrantamento na presença do Senhor, abandonando o pecado, se apegando à pessoa bendita de Jesus de Nazaré, desfrutando pela graça de Deus da vida eterna que Jesus Cristo nos oferece. Amém? Então, o primeiro chamado
é que você nasça de novo, você faça parte da família de Deus, que você seja parecido com Jesus, que você seja salvo, que você tenha vida eterna. Mas mais que isso, Deus também tem um chamado específico para a sua vida. Então, quem são os chamados, os escolhidos? Quem escolhe a Deus, quem responde ao chamado de Deus, se torna pela graça de Deus um escolhido do Senhor. Amém? É o que a teologia chama de eleição dos santos. Os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, são aqueles que respondem à graça tremenda e maravilhosa de Jesus de Nazaré. São esses que dizem sim ao chamado de salvação e à vocação específica que cada um de nós temos diante do nosso Deus. Vamos ler o segundo versículo-chave que nós já lemos, 1 Tessalonicenses 5:24. 1 Tessalonicenses 5:24. Tanto vale para a salvação, quanto também para a sua vocação, o seu chamado específico. O propósito específico de Deus para a tua vida. 1 Tessalonicenses 5:24. Estaremos projetando aí pela graça de Deus e ajuda do nosso amigo Nivaldo. Glória a Deus por esse precioso irmão. A Bíblia diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Vamos falar junto? Fiel é o que me chama, e o meu Deus também o fará. Você crê nisso, querido? Que Deus te chama para a salvação, e Ele também realiza a salvação na tua vida, na medida em que você caminha com Ele, na medida em que você se entrega ao Senhor Jesus. Ele te salva desse mundo corrompido, para desfrutar da vida eterna em Cristo Jesus. Mais que isso, Ele te chama também, Ele é fiel, Ele é fidedigno às suas promessas. Aquele que chama é fiel, e esse também vai realizar o chamado de Deus para a sua vida. Vamos continuar, Filipenses 2:13, presta atenção. Filipenses 2:13, nós estamos baseando tudo aquilo que falamos na palavra de Deus, porque o que faz a diferença não é o que você acha, o que eu acho, mas sim aquilo que a palavra de Deus nos diz. Amém? É o que Deus diz que faz a diferença. E a Bíblia diz em Filipenses 2:13, porque Deus é quem opera em vós, tanto querer, e aqui fala de desejo, é Deus quem promove em nós o desejo de realizarmos coisas para Ele, de exercermos o nosso chamado, de cumprirmos o nosso propósito. Olha o que a Bíblia diz: porque Deus é quem opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Ele já dá uma dica: a vontade de Deus para mim e para você não é ruim, é boa, como diz Romanos capítulo 12, perfeita e agradável. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: a vontade de Deus para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Fala para ele: agarre o seu chamado nessa noite, viva o seu chamado nessa noite, porque eu vou viver pela graça de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Feche os seus olhinhos, vamos orar diante do Senhor e vamos falar, dialogar, pensar, refletir um pouquinho sobre essa temática tão importante para o cristianismo, para a vida dos cristãos, o chamado de Deus para as nossas vidas. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra bendita. Senhor, nós te agradecemos desde já, ó Deus, pelas eleições, pelo clamor do Teu povo, pelas nossas orações. Senhor, nós te agradecemos, nós queremos colocar a vida, Pai, daquele líder que foi escolhido ali, pelo nosso povo, pela nossa gente, para estar à frente do Brasil. Nós queremos declarar que o Rei Supremo do Brasil é Jesus de Nazaré. A nossa esperança está em Cristo, não em homens, não em políticos, mas está em Jesus de Nazaré. A Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor guia o coração do rei para onde Ele quer, inclina para onde o Senhor quer. Ó Deus, inclina o coração desse homem, ó Deus, segundo o Teu propósito, segundo o Teu coração, segundo a Tua vontade, defendendo os valores da igreja, os valores cristãos, ó Deus, os valores da sociedade e a ética cristã, judaico-cristã. Nós Te pedimos isso, desde já Te agradecemos,
Em nome de Jesus, também oramos por esta palavra, Pai, fala conosco, através da Tua palavra, desperta, Pai, o chamado de cada um que aqui está. Ó Deus, muitos deles talvez ainda não se encontraram no reino de Deus, quanto à sua vocação, quanto ao seu chamado, quanto ao seu propósito, mas pelo poder de Deus, esse chamado seja despertado nessa noite. Ó Deus, que o Teu Espírito compartilhe com cada um deles, qual é a sua vocação, qual é o seu chamado, gere esse desejo, e o Senhor venha efetuar na vida deles esse chamado, essa vocação, a glória e a graça do Senhor, sendo revelada através de dons, de talentos naturais, sobrenaturais. Nós te pedimos isso, ó Pai, levanta a Tua igreja. Nós sabemos que a Tua igreja é que faz a diferença nessa nação. Homens e mulheres comprometidos com a Tua palavra, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Por isso nós invocamos isso, Pai, avivamento, mover de Deus, a Tua glória, sendo derramado sobre toda a nossa nação brasileira. Que haja paz no meio do nosso povo, que haja paz na nossa terra. Ó Deus, que o Senhor levante aqueles que tiver que levantar, segundo o Teu coração, segundo a Tua vontade. E usa poderosamente os Teus servos nas Tuas mãos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. O chamado. Glória a Deus. Nós temos aprendido sobre isso, que o chamado de Deus é quando eu recebo a natureza de Deus e atendo o seu chamado. Nós aprendemos que a voz divina de Deus ressoa por toda a sua natureza e a minha. Ou seja, sobre a natureza de Deus, que é comunicada a minha natureza através do Espírito Santo. E essa sua voz divina que ressoa da natureza de Deus, a minha natureza, são duas naturezas que se tornam em ação. Ou seja, Deus movendo dentro de você, fazendo você entender aquilo que Ele tem para a sua vida. Amém? É Deus compartilhando o coração dele com o seu coração e dizendo: filho, eu te gerei para esse propósito na tua vida. Todos nós, querido, podemos exercer o chamado de Deus, ou simplesmente recusarmos esse chamado, deixarmos de ouvir a Deus, deixarmos de realizar aquilo que Deus nos projetou para realizar, mas nunca seremos felizes fora do chamado de Deus. E quando eu falo em chamado de Deus, eu digo que o chamado de Deus é para todos, queridos. Muitos cristãos têm uma visão equivocada, achando que só exerce o chamado de Deus os pastores, as obreiras, os missionários, aqueles que de alguma maneira estão engajados, tempo integral na obra do Senhor. Querido, isso é um grande equívoco. A partir da reforma protestante nós já aprendemos o sacerdócio de todos os crentes, amém? Ou seja, todo crente é um sacerdote do Senhor Jesus. É alguém que se comunica com Deus e que intercede pelo seu povo e serve o povo de Deus de maneira toda especial. Essa semana eu estava ouvindo um grande teólogo, um pastor brasileiro que eu gosto muito, e ele falando ali sobre a encarnação de Cristo, né? Eu achei tremendo. Ele usa ali Filipenses capítulo 2, quando a Bíblia diz que ele, Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou e tomou a forma de servo. Querido, só tem um jeito de nós sermos cada dia mais parecidos com Jesus: servindo a Deus, servindo as pessoas. Amém? Quanto mais você serve a sua esposa, o seu esposo, seus filhos, os irmãos da igreja, o corpo de Cristo, as pessoas lá fora, a sociedade lá fora, irmão, mais parecido com Jesus você será. Amém? Um exemplo lindo é como começou a Jocum lá na Austrália. Eu já falei uma certa vez, numa pregação, há muito tempo atrás. A Jocum na Austrália, vocês sabem qual foi a estratégia que Deus deu para a Jocum, que é uma das maiores organizações missionárias do mundo, jovens com uma missão, YWAMers em inglês, Young with a Mission, jovens com uma missão. Eles estavam orando para ver como que eles entrariam na Austrália para fazer a diferença como missionários naquele lugar. De repente o Espírito Santo tomou o coração de um daqueles homens que estava orando para adentrar no país, né, na Austrália.
E o Espírito Santo falou: eu quero que vocês comecem nas cadeias, limpando o banheiro dos detentos. Irmão, vocês conseguem imaginar uma situação dessa? Geralmente a gente atrela ministério do Senhor com o quê? Pregação na igreja, louvor, pregação na praça pública, não é verdade? Só que o Espírito Santo deu essa ordem expressa para aqueles missionários norte-americanos iniciarem o trabalho da YWAM, a Jocum, na Austrália. E olha só a estratégia que Deus deu: eu quero que vocês comecem pregando o Evangelho naqueles que são marginalizados pela sociedade, limpando os banheiros, pregando o Evangelho nas celas, naqueles que são menos amados, mais marginalizados. Eu quero que vocês expressem o meu amor lá dentro para aquelas pessoas. E hoje a Jocum, graças a Deus, através da obediência desses homens, é uma das maiores organizações missionárias, tanto na Austrália, que exporta missionário para o mundo todo, como também em mais de 200 países. Nós temos mais de 500 bases no mundo inteiro da Jocum, trabalhando em prol do reino de Deus. Amém? Querido, será que você está disposto a ouvir a voz de Deus? Quanto ao seu chamado, quanto à sua vocação, quanto à preocupação que Deus tem no coração dele para a sua vida. Talvez você não tenha que limpar o banheiro de um presídio, porque talvez Deus não te chamou para isso. Glória a Deus, foi eles lá, é algo específico, dentro de uma estratégia que Deus deu para eles. Mas às vezes Deus te chamou para evangelizar o teu vizinho, para falar de Jesus para o teu colega de trabalho, para aquele colega que estuda com você na faculdade, na escola. Irmão, Deus nos chamou, e Deus tem um chamado para cada um de nós, dentro do nosso ofício, dentro da nossa vocação. Meu irmão, em qualquer vocação, em qualquer trabalho, seja secular ou dentro da igreja, irmãos, às vezes até quem está fora do trabalho de dentro da igreja tem muito mais oportunidade de tocar pessoas, de abençoar vidas, do que nós que estamos aqui na igreja. Amém? Que temos como missão cuidar do povo de Deus. Então, chamado é isso, é quando eu recebo a natureza de Deus, que é uma natureza espiritual, atendo o seu chamado e obedeço a essa voz divina que ressoa dentro do meu coração. E essas duas naturezas, a natureza divina junto com a minha natureza, elas se tornam uma só em ação. É o Filho de Deus revelando-se a si mesmo, a mim, a você, a cada um que responde ao chamado de Deus. E como uma expressão de devoção a Ele, de adoração a Ele, eu venho servi-lo, tornando-se esse serviço como meu estilo de vida diário. Amém? Querido, ser cristão não é só vir na igreja. Ser cristão não é só assistir um culto. Ser cristão é todo dia, em todo lugar. Paulo fala: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Até na comida, na refeição, que é uma coisa banal, que a gente faz todo dia, sim ou não, irmãos? Paulo está dizendo: fazei tudo para a glória de Deus. Talvez você seja um cozinheiro, faça a melhor comida do mundo. Talvez você seja um professor, seja o melhor professor, aquele que toca de maneira mais poderosa a vida das pessoas. Seja um policial, seja um profissional em que área for, um enfermeiro, um médico, um engenheiro, um comerciante, um profissional liberal, um fazendeiro, um tratador de animais, o melhor cuidador ali dos animais. Irmãos, em qualquer profissão, e tem umas até que tem uma capacidade maior de tocar pessoas do que os outros, Deus te chamou para fazer a diferença naquele lugar. Amém? As pessoas estão sofrendo lá fora, as pessoas precisam de consolo, as pessoas precisam de uma palavra amiga, as pessoas precisam de um ombro para chorar, as pessoas precisam de um ouvido para ouvir, as pessoas precisam ter alguém de confiança para abrir o coração. Será que esse alguém é você, querido? Deus quer levantar você, irmão, amém? Deus quer levantar você para fazer a diferença na sua família, e não ser aquele crente chato, boboca,
que pega no pé de todo mundo. Não! Vai viver a tua vida. Prega Jesus, se não aceitarem, recua e começa a interceder, orar e resgatar essas almas no mundo espiritual. Não seja um crente xarope, chato. Amém? Tenha sabedoria, tenha prudência, tenha uma palavra temperada, como diz Paulo, bem colocada, prudente, para atingir o coração das pessoas, irmãos. É isso que nós estamos falando quanto ao chamado, é servi-lo como estilo de vida, como expressão da minha devoção, é o Filho de Deus se revelando a mim mesmo, como uma expressão de devoção a Ele, e servi-lo torna-se meu estilo de vida diária. Se Jesus te chamou, Ele vai te respaldar, amém? Pode todo mundo duvidar de você, irmão, mas se Jesus te chamou, Ele vai te respaldar. Ele vai te respaldar, e Ele fará. É Deus quem efetua em vós, tanto querer, a promoção do desejo de servir, desejo de cumprir o chamado, desejo de cumprir o propósito, quanto também o efetuar, diz o Senhor. Fiel é o que vos chamou, e esse também o fará. Glória a Deus. Mas quais são os dons que eu e você podemos estar servindo ao Senhor, na igreja, na sociedade, no dia a dia, no seu trabalho, na sua vocação profissional, irmão? Você precisa entender isso. Você precisa entender, existem, pelo menos, dizem os teólogos, por exemplo, Wade Grudem, na sua teologia sistemática, ele diz, existem pelo menos 22 ministérios mencionados na Bíblia. 22 ministérios, dons, chamados, vocações de Deus, para mim e para você. E essas vocações, irmãos, não é apenas para exercer aqui dentro da igreja, amém? É claro que a prioridade é a nossa família, a igreja também, os irmãos, mas também pode ser exercido lá fora. Lá fora pode ser exercido. Meu irmão, será que você tem reconhecido o chamado de Deus? Quando Deus fala com você, você deixa para amanhã? Você deixa lá para frente, para um dia fazer? Ou você tem ouvido a voz de Deus e tido uma atitude espiritual de obediência ao nosso Senhor? Querido, esqueça lá fora, esqueça foguetório, as eleições já acabaram, vamos orar pelo Brasil, amém? Concentre-se aqui, é muito importante o que nós estamos falando. Essa é uma das grandes indagações da humanidade. O porquê que eu nasci? Por que eu fui gerado pela minha mãe? Qual é o propósito da minha existência, da minha vida? É uma pergunta ontológica. A ontologia é a ciência que estuda o ser humano, o porquê da vida, o porquê da minha existência. E nós como cristãos, nós temos isso, uma ontologia cristã, dentro de uma cosmologia cristã, de uma visão de mundo cristã, uma cosmovisão bíblica, amém? O que diz a palavra é o que eu creio, é o que eu sei que é a verdade de Deus expressa para mim e para você, porque a Bíblia é inerrante, é infalível, é eficaz, ela funciona na sua e na minha vida, ela dá as respostas existenciais. Se tem alguém, se tem um lugar onde eu posso encontrar as respostas mais profundas da existência humana, irmão, é a palavra de Deus, amém? Vamos minerar nesse tesouro escondido, vamos cada dia mais cavucar nessas riquezas profundas de Deus, e entender que Deus tem um chamado para mim e para você, em cada área, em cada profissão, em cada vocação. Primeiro chamado de Deus, primeiro tipo de dom mencionado na palavra de Deus, é o dom apostólico. Fala comigo, apóstolo. O que é um apóstolo? Apóstolo é meio raro nos dias de hoje, mas existem. A Bíblia diz que Deus tem confiado esses 5 ministérios à igreja, está lá em Efésios 4, capítulo 4, a Bíblia diz que Deus concedeu à igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres.
O que é um apóstolo? A palavra apóstolo no original significa enviado. É um enviado de Deus. Geralmente nos dias de hoje seriam os missionários, aqueles que têm um trabalho nas nações, aqueles que são chamados por Deus para iniciar trabalhos, iniciar igrejas, do nada. Tem gente que tem essa capacidade. Começa lá na casa a pregar o evangelho, abre ali um pontinho de pregação, começa a pregar, o grupo vai crescendo, daqui a pouco já começa a construir uma igrejinha, a igrejinha vai crescendo, já se torna um igrejão, aí aquela igrejinha vai se multiplicando em várias igrejas, crescendo em vários lugares, daqui a pouco está nas nações. E esse homem de Deus, essa mulher de Deus, que isso também vale para a mulher, querido. Tem mulheres também que têm esse ministério missionário tremendo. Tremendo. Tremendo, viaja a nações, pregando o evangelho, estabelecendo os fundamentos do reino de Deus, abençoando vidas, levantando igrejas, apoiando líderes. É o ministério apostólico. Amém? É raro, porém existe esse ministério, e é uma bênção para a igreja, e não só para a igreja, para toda a sociedade humana, porque se existe uma esperança nesse mundo, é a igreja cristã, são as comunidades cristãs. Amém? O que fez a diferença nessas eleições, pode ter certeza, foram as comunidades cristãs. Pode ter certeza, gente, foram as comunidades cristãs. Eu nunca vi o povo evangélico se unir tanto num propósito, contra a ideologia de gênero, contra o aborto, contra todas essas barbaridades que nós vemos propagadas pelo outro lado lá, que vocês sabem qual é, que nós não podemos falar por uma questão eleitoral, mas fica subentendido. Se você é inteligente, você sabe do que nós estamos falando. Nós estamos orando, nós estamos clamando, nós nos unimos num propósito. Amém? Não concordamos com tudo, que talvez um ou outro ali fale, desses aí que estão na frente, talvez façam besteira lá na frente, em nome de Jesus não, nós vamos estar orando por eles. Mas se fizerem, a nossa esperança não está em homens, a nossa esperança está em Jesus de Nazaré. Amém? E graças a Deus, o povo brasileiro está começando a se despertar nessa área, se conscientizar de que um mau político, um mau líder, se não cumprir o seu papel, precisa ser tirado, precisa ser banido da carreira política. Não só ele, eles, todos os seus companheirinhos ali, de roubalheira, de falcatrua e de corrupção. Mas vamos voltar para cá. O que é um profeta? Segundo dom, profeta é aquele que está em sintonia com o coração de Deus, é aquele que escuta a voz de Deus e traz uma mensagem celestial à igreja do Senhor Jesus, ou então a pessoas individualmente, ou a um grupo de pessoas, um casal. É alguém que ouve a voz de Deus e traz essa mensagem de Deus, uma mensagem que às vezes pode estar no passado, coisas referentes àquilo que a igreja já viveu, ou o indivíduo já viveu no passado, aquilo que a pessoa está vivendo talvez no presente, ou a igreja está passando no presente, ou até aquilo que está no futuro, porque o futuro pertence a Deus. E quem tem conexão com Deus, querido, pode ouvir fatos relatados acerca do que vai ainda acontecer. Amém? Nós temos que amadurecer, irmãos, como igreja. O verdadeiro homem e mulher de Deus, maduro, ele não fica correndo atrás de profeta. Ele entende que se Deus tem uma profecia para você, uma mensagem, Ele vai trazer o profeta até você. Amém? E quando você menos esperar, aquela pessoa vai se levantar, e claro, você vai filtrar aquilo que você está ouvindo, baseado na palavra de Deus. Se falar besteira, você fala, irmão, tá bom, beleza, tchau. Mas se falar o que realmente Deus já vem testificando no teu coração, e esteja respaldado com a palavra de Deus, irmão, pode ter certeza que aquilo vem do céu. Amém? Geralmente a palavra profética testifica aquilo que Deus já está latejando dentro do nosso coração. E na verdade, às vezes a gente está teimando, ou está com medo de tomar aquela decisão, ou fazer aquelas mudanças necessárias que Deus quer fazer, na igreja ou num indivíduo, numa pessoa. E o profeta, ele tem essa sensibilidade de extrair o que está no coração de Deus, e trazer o coração de Deus através de uma mensagem celestial,
com autoridade, com ousadia e com percepção espiritual. Amém? Glória a Deus. Quem vai correr atrás do profeta aí? Fala, está amarrado, em nome de Jesus. Esse é o crente imaturo, fica para lá e para cá, irmãzinha Doquinha, lá vou eu. Vaquinho de presépio aí, cai na mão de um falso profeta, se lasca na vida. Sai fazendo coisas que Deus não mandou fazer. Ou então, às vezes, tem muito falso profeta que fica extorquindo as pessoas, pedindo dinheiro, pedindo presente, pedindo coisa. Irmão, se é um profeta de Deus, não vai te pedir nada. Ele vai trazer a mensagem, virar as costas e tchau. Você pode até uma outra hora se sentir movido por Deus para abençoar o profeta. Existe promessa de Deus para isso. Amém? Mas ele jamais vai te extorquir ou pedir algo para você em troca da mensagem celestial. O falso profeta faz isso. E eu já vi muito falso profeta. Te digo que 80% dos profetas que tem aí, dentro do que eu já vi, minha porcentagem, tá, irmãos? Não sei se é isso, é porcentagem pastoral, de percepção pastoral, mas a maioria é falso profeta. 70%, 80% aí é trambiqueiro, está com a vida toda errada, a família toda estraçalhada, e se acha homem e mulher de Deus, para meter a mão na cabeça dos outros. Irmão, não deixe qualquer pessoa colocar a mão na sua cabeça. Cabeça é sinal de autoridade. Só deixe colocar a mão na sua cabeça uma pessoa reconhecida por Deus, pela igreja local, que tenha testemunho, alguém que você conhece a vida, e não qualquer um. Amém? Porque se a pessoa estiver em rebeldia, e ela estiver orando por você, por exemplo, uma mulher em rebeldia com o esposo, né? Um líder em rebeldia com o seu pastor, irmão, quando ele está orando por você em rebeldia, a Bíblia diz que a rebeldia é igual ao pecado da feitiçaria. Então o que ele está orando sobre você não é bênção não. Não é bênção não. Conheça as pessoas antes de permitir que determinadas coisas aconteçam na sua vida. Amém? Não se impressione com dons, se impressione com o caráter das pessoas. Mais lindo do que um dom é o caráter e a integridade de alguém. O cara pode até quase não ter dom, mas se tiver caráter e integridade, manifesta a glória e a graça de Deus. Porque está cheio de gente, cheio de dom aí fora, correndo para lá e para cá, de igreja em igreja, extorquindo muitos crentes, cheio de dons, mas com a vida toda estraçalhada, incoerente com o evangelho, às vezes debaixo de pecado oculto, de coisas horrendas, orando e ministrando nas pessoas, e os neófitos, né, os imaturos, esse é de Deus. E o pastor, às vezes, que está ali anos pagando preço, te ouvindo, os teus choros, as tuas mazelas, despreza o pastor local e privilegia esse que tu nem conhece, que vem da rua, que vem às vezes de outros lugares, que às vezes está ali para te extorquir, para te roubar. Irmão, vamos acordar, amém? Vamos amadurecer, vamos ser crente de verdade. Vamos ser crente maduro, chega de meninice. Chega de meninos e meninas levados a todo vento de doutrina, para lá e para cá. Tome cuidado com a internet tem muita baboseira, tem muito ensinamento que a gente sabe que até desvia pessoas da igreja, ensinamentos errados, tem muito pessoa assim que não tem conhecimento mínimo da Bíblia, que sai falando para os outros, fazendo videozinho na internet, falando abobrinha, e tem um monte de seguidor, porque isso mostra uma coisa, nós estamos numa geração superficial, que quer ouvir o que agrada o coração deles. A Bíblia diz isso. Nos últimos dias haveriam mestres segundo o seu coração, que avalizem a coisa errada que os caras estão fazendo. Toma cuidado. Esteja numa igreja séria, numa igreja bíblica. Amém? Vocês viram aqui, antes de eu começar a falar, eu li pelo menos 3 versículos bíblicos, para respaldar aquilo que nós estamos falando. Chega de nhenhenhé, chega de palhaçada, nós precisamos é de Bíblia. E o profeta faz isso, ele traz uma palavra do céu, do coração de Deus, cheio de ousadia e autoridade. Ele não fraqueja, ele passa com autoridade e com ousadia para você. E meu irmão, profeta de Deus não erra, é em cima.
é em si. Ele pode errar em outras coisas na vida dele, assim, numa outra coisa humana, ele é um ser humano, é pecador. Mas quanto à revelação do coração de Deus, irmão, ele é preciso. Até porque na antiguidade, no Antigo Testamento, o profeta quando errava, era considerado falso profeta. Sabe o que acontecia com ele? Ele era apedrejado por toda a congregação. Ele morria, o falso profeta morria apedrejado. Porque dizia trazer uma mensagem de Deus, que as coisas não aconteciam, e aí o povo de Israel via que aquele lá era uma mentira, ia lá e apedrejava o profeta. Você está me entendendo, irmãos? Claro que hoje nós não fazemos isso, glória a Deus, né? A sociedade nem permite isso. Os tempos mudaram, a revelação de Deus é progressiva. A sociedade também, né? Mas o cara cai indiscreto. No mínimo cai em apedrejamento moral. Sim ou não, irmãos? Apedrejamento moral. Vamos dar um exemplo claro disso. Cabo Daciolo. Glória a Deus. Ele dizia que tinha recebido uma palavra de Deus que ia ganhar em primeiro turno direto. Olha aí. Que vergonha. Que vergonha. Sim ou não, irmãos? Pode até ser que seja um cara que busca Deus, glória a Deus, tomara. Mas no mínimo falou uma grande asneira ali, uma falsa profecia. Porque ele disse que subiu no monte, que recebeu uma palavra de Deus, e que disse que ia ganhar a eleição em primeiro turno. E fez 3%. E teve seguidores, gente. Milhões. Milhões. Virou até uma chacota, cuja repercussão acaba caindo em nós também. Pensando que todo evangélico é assim, alienado, lesado, fala besteira. Sim ou não, irmãos? Vocês sofrem também chacota com isso ou é só nós aqui? Olha o que é uma falsa profecia. É um exemplo claro, fatídico do que aconteceu nessas eleições. Deus tenha misericórdia, se for filho de Deus vai ser disciplinado, tratado por Deus, amém, glória a Deus, que tenha a sua experiência com o Senhor, queremos o melhor, mas olha que repercussão negativa para nós. Terceiro dom, gente, o dom de mestre. O dom de mestre, mestre é um ensinador, mestre é alguém que ensina a palavra de maneira clara, objetiva, tem a capacidade de ilustrar, tem a capacidade de demonstrar aquilo que está no coração de Deus, um conhecimento amplo das coisas de Deus, não apenas de maneira teórica, mas também de maneira prática. Ele traz para o chão da vida aquilo que está no céu, ele traz para aqui, agora, para a realidade das pessoas. Amém? Nós precisamos disso, de dom de mestres. No mundo profissional seriam os professores. Não é verdade? Que coisa mais linda do que um professor cheio do Espírito Santo, gente? Um psicólogo pode ser usado por Deus ali para aconselhar uma pessoa, um terapeuta, um psiquiatra, uns médicos, às vezes até uma enfermeira ali, alguém que ensina, que traz, que consola, que traz uma palavra amiga. Ou você ali, um funcionário público, né? Alguém que trabalha ali, de vendedor, às vezes tem acesso a empresários, a comerciantes, entra na sala, o cara está chorando. Irmão, e você pode trazer uma palavra amiga, o conhecimento de Deus, a sabedoria do alto, para a vida daquela pessoa. Você está entendendo, irmão? O ensino não é só na igreja. Só que para ensinar, em primeiro lugar, você precisa aprender. Você precisa ter um coração humilde, um coração daquele que é quebrantado e constantemente está num contínuo aprendizado com o Senhor, aprendizado com o Espírito Santo. É alguém que mergulha em livros, é alguém que mergulha na palavra de Deus, é alguém que se dedica a tempo, com esmero, com dedicação, é alguém que busca recursos, busca conhecer sobre um determinado assunto com profundidade. É alguém que abre a boca e não fala abobrinha, mas fala aquilo que está na palavra de Deus e aquilo que Deus respalda. Um mestre, um conhecedor das coisas de Deus, um conhecedor da palavra, pode ser
derramada em vários âmbitos da sociedade. Talvez esteja falando de você, querido. Amém? Tem o dom da palavra, geralmente, como também o apóstolo, né? Como também o profeta, tem facilidade de falar, de se comunicar, de falar ao coração das pessoas, de ganhar o coração das pessoas, de ensinar as verdades profundas da palavra de Deus. O mestre. Amém? Quantos querem ser cheios do conhecimento de Deus? Meu irmão, não é só vir no culto, é comprar bons livros, ouvir ministrações preciosas. Se vocês precisarem de ajuda, pergunte para a gente. Nós podemos te indicar dezenas de materiais, coisas tremendas, pregações, pessoas que nós escutamos também. Nós também ouvimos de outros homens de Deus. Não é porque a gente está aqui que a gente acha que sabe tudo, não! Não! Nós estamos nessa vida para aprender. E para aprender precisa ter humildade. Será que você tem humildade para aprender? Será que você é pronto para ouvir, tardio para falar? Tem gente que é muito bom para falar, né? E geralmente fala sem pensar. Irmão, você tem 2 ouvidos e uma boca só. Isso não foi colocado à toa, não. Senão teria um ouvido e 2 bocas. É porque o dobro do que você fala, você precisa ouvir. Você precisa aprender. Você tem 2 olhos para ler, para crescer, para aprender, para perceber. Às vezes num livro, presta atenção, num livro, você pega o resumo do que o cara demorou a vida inteira para aprender. Você lê um livro e aprende. Claro que nós nunca conseguimos absorver tudo que tem num livro. Sim ou não, gente? Só um gênio, né, para fazer isso. O que é raro. Mas irmão, que você aprenda 10, 5% do que está no livro, que o cara demorou às vezes a vida inteira para aprender, você aprende num livro abençoado com Deus. Você está me entendendo, irmãos? Imagina alguém, um crente, que leia 30, 40 livros por ano. Quanto que ele vai crescer? Fala comigo, o meu conhecimento só depende de mim. O seu crescimento, querido, não depende só de mim, pastor, nós aqui pastores. Claro que é nossa função ensiná-los, mas também depende de você. Você não pode se limitar apenas a um culto, não, você precisa aprender para um dia, quem sabe, Deus te usar ensinando outras pessoas os caminhos, as verdades, as profundidades do Evangelho de Jesus. E você pode fazer isso, amém? Me lembro eu com 18, 19 anos, lá no Instituto Bíblico, eu olhando aqueles caras falando, pregando, dando aquelas aulas cheias de Bíblia, de livro, de coisa, e eu babava. E eu andei perto daqueles homens de Deus e observei que um dos grandes segredos da vida deles, além da leitura da Bíblia, que é claro, é o basicão de todo crente, é a nossa base, é o nosso fundamento, eram homens e mulheres que dedicavam tempo de oração, de adoração e de muita leitura de livros e de obras de grandes homens de Deus. E aí é claro, quando abriu a boca era um show de aula, era um show de Bíblia, porque eram homens e mulheres cheios de Deus. Meu irmão, quando você se enche de Deus, o lixo sai da tua vida. Você está lutando com conflito, com sujeira, com pecado, com trevas ali dentro de você, é porque muitas vezes você se enche de lixo. Aquilo que você alimenta entra dentro de você. Se você se alimenta de lixo, teu coração vai estar um lixo. E a boca fala do que o coração está cheio. Agora, meu irmão, se você se encher de Deus, e hoje tem tanto recurso como nunca antes na história do cristianismo. Às vezes num celular você bota um livro, você pode escutar uma ministração, você pode ligar o som do seu carro, crescer nas coisas de Deus, e quem sabe, meu irmão, se tornar um professor de Bíblia, um mestre, um líder de grupo familiar, em nome de Jesus, um líder de mulheres ali, dos grupos de mulheres, de casais, ensinadores.
Deus quer usar você, irmão. Amém? Não esteja satisfeito com a sua vida. Deus quer usar você. Glória a Deus. Eu creio nisso. 4, o dom de milagres, que é muito parecido com 5, variedade de curas. Tem gente que tem esse dom. Por exemplo, um argentino, Carlos Anacondia, era um diácono da igreja. Deus começou a usá-lo, ele entrando nas filas, orando pelas pessoas, orando nos grupos familiares ali do seu grupo, começou a pipocar milagres e curas, variedades de curas através da vida daquele irmão. Um diácono da igreja, simples, um homem de Deus, servia ali na sua igreja, hoje se transformou num grande evangelista mundial. Quando ele faz eventos evangelísticos, ele prega o evangelho e no final chama os enfermos, meu irmão, é muleta voando, é cadeira saindo, é coisas extraordinárias, milagres e variedades de curas extraordinárias, operadas por um simples homem que tinha ali a sua profissão, não sei qual é, não me lembro agora, diácono de uma igreja, cheio do Espírito Santo. Amém? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Deus faz coisas incríveis com improváveis como eu e você. Se Deus usou até uma mula, Deus pode usar eu e você. Sim ou não? A mula de Balaão. Deus pode usar quem Ele quer. Até as pedras podem falar se Deus quiser. Deus é Deus. Deus precisa encontrar em nós disponibilidade, dizendo: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Essa é uma das frases mais poderosas do cristianismo. Milagres, variedade de curas. Olha o 6º dom aqui, socorros. É o dom de misericórdia. É aquela pessoa que sente no seu coração o desejo de ajudar pessoas necessitadas. Tem um irmão nosso, batista, lá no Recife, em Pernambuco. Deus tocou o coração daquele homem em meio às necessidades da sua cidade. E ele começou a usar o Twitter. E através do Twitter ele começava a mobilizar gente. Eu conheci uma família, tal, precisa de colchão, precisa de não sei o que, tal. Começou a pipocar gente, tudo quanto é lugar, querendo ajudar ele. Aquilo virou uma ONG, aquela ONG começou a crescer, virou um site de levantamento de recursos, em todo o estado de Pernambuco, naquela época que deu aquelas chuvas terríveis, que inundou um monte de cidade, acabou com um monte de casa lá. Adivinha quem foi o homem que Deus usou? Para levantar pessoas de todo o Brasil, através das redes sociais, para abençoar aquelas famílias, muitas delas que haviam perdido tudo. Deus usou um simples empregado, que cheio de coração paternal de Deus, cheio de amor, sentimento de misericórdia, o dom de socorro, entrou em ação, e através dos meios que ele tinha em mãos, Deus honrou aquele homem. Hoje ele tem uma ONG chamada Corrente do Bem. Você pode procurar na internet, você vai encontrar. Está espalhado no Brasil inteiro já. Esses dias eu vi uma palestra dele lá em São Paulo, daí que eu conheci da história dele. Ouvi a palestra desse homem, irmãos, ele fala assim: irmãos, eu não sei nem como, sei que Deus colocou um encargo no meu coração, um desejo de ajudar as pessoas, e eu comecei a mobilizar pessoas. Eu não tinha recursos para ajudar essas pessoas, mas eu tinha capacidade de colocar nas redes sociais, e de alguma maneira mobilizar outros, para ajudar outros, e formar essa corrente do bem. Até o nome Deus deu para ele, Corrente do Bem. O dom de socorro, o dom de misericórdia. Amém? Será que você está disposto a ajudar as pessoas? Será que você tem um coração generoso, irmão? Será que você é movido pela misericórdia de Deus? Quando você vê alguém sofrendo, você fica só olhando, julgando? Ou você se levanta em fé e faz a diferença na vida de alguém? Dom de socorro. Por último, dom de administração. 7º dom. Administração também é conhecido como mordomia na Bíblia.
mordomia bíblica, capacidade de administrar ou os bens que Deus tem confiado a você, uma empresa, um negócio, um comércio, a igreja. Nós precisamos de administradores aqui, amém? Sim. A administração é um dom de Deus. Começa, sabe aonde? Na sua casa, com as suas finanças, irmãos. Como é que estão as suas finanças? Será que você é um mordomo fiel dos recursos que Deus tem confiado a você? Hudson Taylor já dizia, né? A fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus. A Bíblia diz: quem é fiel no pouco, Deus concede muito, ainda mais. Será que nós temos sido mordomos fiéis, administradores fiéis? A administração é um dom de Deus. Olha a vida de José, do Egito. Sim ou não, irmãos? De Daniel, olha a sabedoria que Deus derramou na vida desses homens. Se tornaram, né? Daniel se tornou presidente ali de várias províncias, porque Deus havia derramado a sabedoria dele na vida de Daniel. E dali dos outros 3 que ajudavam ele, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha que coisa tremenda. José salvou toda a nação do Egito. E as nações que estavam sofrendo com uma seca terrível que durou 7 anos, gente. Tenta imaginar 7 anos de seca. Eu passei agora lá no interior da Bahia, 90 dias sem chuva, irmãos. Nós íamos tomar banho, era aquela luta, né? Ricardinho está aqui, foi comigo lá. Aquela luta na hora de tomar banho, tinha que ir na casa dos irmãos. Quem tem água aí e tal. Tudo era precário. Imagina uma cidade, 90 dias sem chover. Mas nós chegamos ali, começamos a pregar o evangelho, oramos por aquela cidade, choveu 2 vezes com a gente ali, 7 dias. Irmãos, Deus é o Deus que move céus e terra. Você crê nisso? Amém? Nós chegamos no dia seguinte, nós subimos no monte, oramos, já veio aquelas nuvens, já veio a chuva sobre a cidade. E antes de nós irmos embora, choveu mais uma vez. 90 dias sem chuva na cidade. Onde o povo de Deus entra, a bênção de Deus tem que vir com ele. Amém? A glória de Deus. Nós somos uma equipe de 45 pessoas no interior da Bahia. Gente, foi uma experiência extraordinária. Agora imagina 7 anos sem chuva num determinado lugar. Mas Deus deu sabedoria a José, que se tornou, né? Foi mordomo fiel, administrador, dispenseiro fiel na casa ali do general do Egito, Potifar. E depois se tornou, né? Foi jogado injustamente na cadeia, na prisão, se tornou ali, Deus o destacou ali, se tornou o cuidador ali dos presidiários. Depois foi levado ao palácio, se tornou o governador do Egito. Só havia o faraó acima dele, abaixo dele o governador do Egito, José do Egito. Tem até um desenho bem legal, José do Egito. Assista, gente. É bem legal, já assisti com as crianças, é muito bonito, da Disney, bem legal. Você vai até chorar. Bem legal, história bíblica, bem legal mesmo, né? Bem bacana. José do Egito. E nós sabemos pela Bíblia que José separou nos 7 anos. Ele mesmo profetizou, Deus revelou através do sonho de Faraó o que ia acontecer. 7 anos de abundância e depois 7 anos de seca, de escassez. Tenta imaginar uma situação dessa. Então, nos 7 anos de abundância, 1/5 da produção era guardada nos celeiros que foram mandados por José ser construído em toda a terra do Egito. E depois, nos 7 anos, havia comida reservada, guardada para manutenção do povo do Egito. E até os 70, né, Jacó e seus filhos, que estavam lá, foram trazidos e abençoados também com essa questão de José lá, e houve toda aquela restauração, aquela coisa linda que a Bíblia declara lá do perdão do irmão, restauração ali com a sua família, mais de 70 que vieram com Jacó para as terras ali de Gozen, né? Que era uma terra ali bem bacana no Egito, e ali o povo de Israel foi colocado ali sob a provisão e os cuidados do administrador José. Talvez Deus tenha te chamado para isso, para ser um administrador, amém?
ou daquilo que outras pessoas entregaram nas suas mãos, e você vai ser fiel, você vai ser honesto, você vai ser íntegro, amém? Não vai passar a mão aí igual aquilo que a gente vê lá em Brasília, fazer crente passar vergonha, não, você vai ser fiel, e Deus vai te honrar naquele lugar, amém? Administrador às vezes de uma fazenda, administrador de um comércio, auxiliar financeiro, todas essas profissões que lidam com a administração de bens e recursos próprios, que Deus confiou a você, ou então que outras pessoas, mandadas por Deus, entregaram nas suas mãos. E a administração, hoje em dia, é um conceito muito amplo, sim ou não, irmãos? Hoje tem, por exemplo, a gestão de pessoas, curso bem legal, até tenho vontade de fazer uma pós nessa área. Como lidar com as pessoas, né? Como gerenciar pessoas, talentos, potenciais, que estão na sua mão, como lidar com conflitos interpessoais, como ajudar a pessoa a desenvolver os seus potenciais. Talvez você seja um administrador desse sentido, de pessoas, né? Cada um de nós, pastores e líderes, nós temos esse intuito de descobrir talentos, de descobrir aquilo que Deus tem derramado sobre a tua vida, amém? Aquilo que você tem, irmão, às vezes eu não tenho, e aquilo que eu tenho, você tem, nós precisamos uns dos outros, nós estamos interligados, nós fazemos parte do corpo de Cristo, e cada um de nós temos um chamado geral, ser uma grande família, de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Quem quer ser parecido com Jesus? Lembre-se do que eu falei, você se torna cada dia mais parecido com Jesus, na medida em que você serve a Deus, servindo pessoas, né? Geralmente alguém pede alguma coisa, né? Os filhos, a gente vê muito isso, filho, vai lá, levar o lixo lá para fora, papai, eu não. Não entendeu, que servir é um privilégio, servir é um ato de se tornar alguém parecido com Jesus. Servir é se humanizar, como disse esse teólogo cristão. Quando eu sirvo alguém, eu me humanizo, eu me identifico com o outro, eu digo para o outro que eu me importo com ele, que ele é importante para mim, porque o Filho do Homem, diz lá em Marcos 10, se eu não me engano é 37 ou 45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, irmãos. Quando você serve, irmão, você está sendo parecido com Jesus, você está se humanizando, você está doando a sua própria vida em prol de outra pessoa, e Deus se agrada disso, e você se realiza no chamado que Deus tem entregado nas tuas mãos, amém? Quais são os teus talentos? Quais são os teus dons? Nós falamos apenas 7. Tem 22 para falar. Eita Deus! E com a graça de Deus, em nome de Jesus, que você se identifique com um deles. Fala, não, olha, eu nasci para isso. Pastor, eu me identifico com aquele ali. É ali que eu vou caminhar. É ali que Deus vai me usar. É ali que o Espírito Santo me comunicou ao meu coração, que este é o chamado de Deus para minha vida. Talvez você tenha até mais de uns dons. Existem dons naturais e dons sobrenaturais. O importante é estar no centro da vontade de Deus, exercendo o chamado específico que Deus tem para cada um de nós. Apóstolo, profeta, mestre, milagres, variedade de curas, socorro e administração. São os 7 dons que nós vimos. E para terminar, fechar com chave de ouro. O que é um chamado? O chamado é o encadeamento da voz do Senhor diretamente sobre nós em relação a certa preocupação. E é absolutamente inútil buscar tais respostas na opinião de outra pessoa. Os nossos acordos quanto ao chamado de Deus
devem ser mantidos exclusivamente entre nós e Ele. Quando recebo a natureza de Deus, o chamado de Deus para a minha vida e atendo ao seu chamado, a sua voz divina ressoa por toda a sua natureza, o Espírito Santo que opera em nós, e a minha natureza, a natureza humana, a natureza divina, que é o Espírito Santo, junto com a natureza humana, que é a minha natureza terrena, as duas naturezas tornam-se uma em ação. É o Filho de Deus, revelando-se a si mesmo em mim, como uma expressão de devoção a Ele, e servi-lo torna-se o meu estilo de vida diária. Amém? Quantos aqui vão servir a Jesus? Você nasceu para sinalizar o reino de Deus. Você nasceu para fazer a diferença nessa geração. Deus te chamou com um propósito específico nessa vida. Descubra qual é o chamado de Deus para você. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos dar as mãos uns para os outros, queridos. Terminar orando aqui. Parabéns você que veio. Não ficou lá festando as eleições. Veio para cá conosco, serviu ao Senhor. Glória a Deus, é isso aí. Fato é fato, já aconteceu. O importante é servir Jesus. É Ele que faz a diferença na nossa vida. Amém? E continue orando pela nossa nação. Não é porque acabou as eleições, acabou a oração, não. Nós precisamos mais do que nunca. O Brasil precisa da sua e da minha oração. Vamos fechar os corredores aqui, gente. Não precisa ter medo, não. Aqui é só povo abençoado, povo bonito de Jesus. Aleluia. Dá um sorriso bem lindo aí para o irmão que está do seu lado. Fala assim para ele: meu irmão, eu preciso de você. E você precisa de mim. Descubra o teu chamado, que eu vou descobrir o meu. Talvez você já saiba melhor ainda, em nome de Jesus. Gente, isso às vezes não é uma coisa que se descobre do dia para a noite, tá? Às vezes é todo um processo. Por isso que é legal você crescer, participar de cursos, seminários, eventos da igreja, tudo aquilo que a igreja te proporciona, se engajar, se envolver, porque daí se envolvendo, servindo a Deus, servindo pessoas, quando você estiver no centro do chamado de Deus, Deus vai falar ao teu coração: você nasceu para isso. Ninguém faz isso tão bem quanto você. Amém? E existe um lugar de Deus para você nessa terra, dentro da sua igreja e dentro do propósito eterno de Deus para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui diante da tua palavra bendita. Senhor, obrigado por esse estudo acerca do chamado. Senhor, nós queremos viver no teu propósito, no teu chamado, na tua vocação, ó Deus, mais do que sermos profissionais lá fora, mais do que exercermos uma atividade profissional na sociedade. Senhor, nós queremos sinalizar o reino de Deus lá fora. Nós queremos ser vasos quebrados, quebrantados, humilhados, tratados, servindo ao Deus vivo, manifestando o bom perfume de Cristo, influenciando pessoas positivamente, ativando a fé, abençoando, consolando, ó Deus, declarando palavras de bênção, vitória, glória, ó Deus, manifestando a bênção do Senhor, muito mais do que sermos abençoados, nos tornarmos pela graça de Deus, em agentes de milagres, ó Deus, em homens e mulheres abençoadoras, e abençoadores, ó Deus, nós te pedimos essa graça, essa capacitação. Isso não vem da obra humana, isso não vem de nós mesmos, isso vem da tua natureza divina, compartilhada ao nosso coração. As tuas preocupações, os teus anseios, os teus desejos, ó Deus, os teus sonhos, os teus projetos, se realizem nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Como diz a tua palavra, eis que os teus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. E o pensamento de Deus para cada um de nós é bom, é maravilhoso. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
por isso nós confiamos em Ti, por isso nós nos entregamos a Ti, por isso nós declaramos: eis-nos aqui, Senhor, usa as nossas vidas poderosamente nas Tuas mãos. Levanta empresários segundo o Teu coração, levanta comerciantes, trabalhadores, funcionários públicos, funcionários privados, todos os ofícios, todas as profissões, pessoas criativas, pessoas cheias de desejo de servir a Deus, aonde Deus os plantou, aonde Deus os enxertou. Façam a diferença, manifestem a Tua graça, o Teu amor, a Tua glória, em o nome de Jesus. Levanta esta igreja, Pai, como uma igreja relevante, uma igreja que faz a diferença, uma igreja que seja um referencial, não apenas nessa região, mas no estado do Paraná, no Brasil e nas nações. Nós declaramos isso, Pai: as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, contra os Teus santos. Fiel é aquele que nos chamou, e esse mesmo fará isso, em nome de Jesus. E nós cremos, nos rendemos e nos entregamos a Ti. Usa a nossa vida segundo o Teu querer, segundo o Teu propósito, em o nome de Jesus. Sela essa palavra, Pai. Ó Deus, trabalha no coraçãozinho de cada um deles, revela aos seus corações qual é o Teu chamado, qual é a